Grande parte das pessoas tem desejo de ter alguém para partilhar a vida de modo romântico. Afinal, isso é comum entre os seres humanos. E é aí que mora o perigo. Há também aqueles que se aproveitam da vontade para conseguir vantagens indevidas do então parceiro. Estamos falando do estelionato emocional, que vem ganhando bastante ascensão atualmente. Mas afinal, o que é estelionato emocional e quais as consequências para as vítimas que caem nesse golpe? No vídeo de hoje, conversamos com a doutora Jaqueline Valles, advogada criminalista que inclusive participou do Fantástico do último domingo, comentando sobre o caso que foi repercussão nacional. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana mais uma vez no nosso canal. E hoje vamos conversar com ela, a doutora Jaqueline Valles, né, especialista no assunto, ela que é advogada criminal, mas eu vou deixar que ela se apresente. Quem é a Jaqueline Valles? Muito prazer, Jaqueline. Obrigada, Anselmo. Prazer estar no seu canal. Eu sou advogada criminalista aqui de São Paulo e aqui no nosso escritório nós estamos com bastante demanda, como posso dizer assim, esse tipo de perfil de criminoso. Doutora, o que é exatamente o estelionato emocional, né? E como ele se difere de outros golpes e outras fraudes? O estelionato em si, ele é uma figura criminal já prevista no Código Penal, que é o artigo 171, que é aquele crime que a pessoa quer tirar o patrimônio da outra, mas ela não usa da violência, ela usa do quê? Que a gente chama da fraude, do engodo, né? Você vai enganando a pessoa para que ela confie em você. E aí, durante esse engano, nós temos aí o estelionato. O estelionato ele pode aparecer de várias situações. O que você está conversando comigo é aquele que envolve um relacionamento um pouco mais íntimo entre a vítima e o criminoso. Porque ele usa desse emocional da vítima, desse sentimento da vítima, ele ampara a relação entre eles por um sentimento. Ele faz com que a vítima acredite que ele está apaixonado por ela, que ele tem afeição a ela, que ele quer construir uma vida com ela. Então, ele usa toda essa parte sentimental para dar ele ia falar assim, para dar o bote. Não tem muito diferenciar disso. Então, ele tem o estelionato e tem o sentimental. Então, ele vai envolver essas duas figuras que faz parte. Nós não temos um tipo penal, um crime só disso, não. Entra no estelionato mesmo, 171. Mas agora, com todos esses números de criminosos dessa espécie que nós temos revelados, as autoridades policiais já estão enxergando que a pessoa pode sim ser vítima de estelionato por ter sido enganado por uma falsa paixão. Entendeu? Doutora, quais os sinais de alerta, né, que as pessoas devem ficar atentas para não cair nesse golpe? Então, o sinal de alerta é muito difícil, né, Anselmo? Porque nós temos aí sempre uma figura muito bajulada, muito encantadora, muito provida de todas as qualidades que ele percebe que a vítima gosta no parceiro. Então, o estelionato vem daquela palavra de estélios, né? Que é um camaleão, na verdade, né? E o que ele faz? Por exemplo, se a vítima falar, eu adoro acampar, ele vai contar várias histórias de acampamento. Se a vítima fala assim, eu gosto de concerto musical, ele vai dizer que ele foi em concerto musical em tal lugar, ele vai convidar para concerto musical. Então, ou seja, é aquela pessoa que encaixa muito direitinho com você. É aquela pessoa que realmente, de repente, você virou a princesa da vida dele, o rei da vida dele, entendeu? Por que eu estou falando rei? Porque não é previsto somente para vítima mulher, nós temos vítimas homens também. Então, é aquela pessoa que, poxa vida, em tão pouco tempo, tudo ele se apresenta de uma forma, com uma excelência, com uma educação. Ele vai tentar
te induzir a confiar em tudo que ele faz. E ele sempre demonstra uma pessoa equilibrada, uma pessoa bem-sucedida, que ele não precisa de você no começo. Até o momento em que ele começa a perceber que você está confiante nele, que você acredita nele, aí ele começa a trazer você para ser a salvadora da vida dele. Inclusive, o que a senhora falou aí tem tudo a ver, né, com esse último caso que passou no último domingo, né, na qual a senhora comentou no Fantástico, não é isso? Sim, exatamente, exatamente. O Caio Henrique é uma pessoa extremamente talentosa no crime, vamos dizer assim, tá? Ele fez várias vítimas em vários estados. Ele tinha várias vítimas de forma concomitante. Ele conseguia se relacionar com 5, 6 vítimas ao mesmo tempo, e todas imaginando que eram as únicas paixão da vida dele, entendeu? Uhum. E ele apresentava a família, só que esse Caio Henrique é uma pessoa um pouco mais... ele está assessorado por outras pessoas. Então, ele sempre leva um primo, esse primo a polícia já está identificando, ele sempre apresenta uma família, que pode até ser a família dele, mas a família dele sabe o que está fazendo. Então, ele pega esse lado familiar, que ele tem filhos, que ele é maravilhoso, que ele não liga para essa coisa de ser pessoa bonita, toda voltada ao lado profissional. Não, ele quer uma pessoa pura, de família, porque ele quer montar família. Ou seja, ele faz um jogo muito encantador. Tá? Claro. Não poderia cair. Quais as consequências psicológicas, né, para as vítimas que passam por um episódio de estelionato emocional? Terrível. Terrível, Selma. Porque no começo ela não acredita que ela pode cair num golpe, porque elas são pessoas estruturadas, são pessoas que não tem nível, tá? Não tem nível assim, são pessoas de um nível um pouco mais simples, são pessoas de... Não é isso. São pessoas que possam dar para ele dinheiro. É isso que ele quer, tá? É isso que ele quer. Então, naturalmente, quando a pessoa tem um pouco mais de dinheiro, ela tem uma profissão ela tem um cargo mais elevado, ela tem uma posição social mais interessante. Então, o que acontece? Ele capta nessa pessoa uma situação de, no começo, ela não acredita que ela pode ter caído, ela tem muita vergonha. Muita vergonha. E aí, essa vergonha faz com que ela omita e se deprima, porque ela não pode contar para ninguém, ela tem que ficar com aquela situação e ela começa a ficar muito deprimida, tá? Nós temos relatos de vítimas que tentaram suicídio, nós temos relatos de vítimas que ficaram extremamente deprimidas com ter que fazer sessões de terapia muito mais intensas, e também depois o desgaste financeiro, né? Isso. Você vai ter que lidar com isso. Então você acaba perdendo os amigos, você se retrai, você acaba se afastando da família, você acaba se dispensando do trabalho, e você vira uma bola de neve do seu lado emocional e do seu lado financeiro. Então, essas pessoas sofrem muito, tanto do lado financeiro como do lado emocional, que depois também eu ouço muito, doutora, para eu acreditar em alguém agora vai ser muito difícil. Isso é muito dolorido, né? Você perder esse encanto, né? Suponhamos que eu tenha um familiar, um amigo, que eu desconfie que ele esteja passando por essa questão, né, do estelionato emocional. Como eu posso ajudar essa pessoa? Você deve ajudar ficando alerta. Ficar alerta não é falar mal dessa pessoa. Certo. Porque se você tentar bulinhar essa pessoa, falar mal dela, o que vai acontecer com o seu familiar? Ele vai te sair da sua relação com você, tá? E simplesmente viver com o estelionatário. Que é isso que o estelionatário quer. Então, se o familiar puder ter uma atitude fria, calculista, de fazer o jogo estelionatário para poder ficar perto dessa vítima, é uma proteção dela.
Entendeu? Uhum. Aí, por que acontece? Não tem por que ela não te ouvir, não tem por que a vítima não ir até você quando sentir-se um pouco mais retraída. Então, você vai ser um canal de apoio, porque o que o estelionatário quer é minar a vítima, deixar ela ilhada, somente dependendo dele. E quando as pessoas percebem, elas acabam falando, pô, você não tá vendo o que ele tá fazendo com você? E aí, o que acontece? O estelionatário fala, não, é inveja que ela tem do nosso relacionamento. Não, ela não gosta porque, na verdade, ela queria estar comigo. Nossa, você não sabe. Se é uma amiga, ela fala, você não sabe. Ela deu em cima de mim. Então, ele faz todo o enredo para ele ficar somente com a pessoa, somente dependendo dele. É o que acontece. É uma espécie até de hipnose, né? Que ele passa para a pessoa. Quais conselhos a senhora daria para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe? Não tem um conselho assim, né? Porque se a gente falar assim do conselho não cair, significa que a vítima tem culpa e ela caiu. Uhum. Tá? Então, eu acho bem difícil, Selma, a gente falar desses termos. Olha, você não pode cair. Não é que você não pode cair. A vítima nunca tem culpa daquilo, né? A vítima sempre é uma pessoa do bem. Uhum. Quem é do mal é ele. Isso. Então, o que eu falo é o seguinte, que se acontecer, infelizmente, se acontecer, que elas falem para as outras, que elas vão às autoridades, que elas deixem públicos e não deixe essa vergonha tomar conta dela, tá? Mas perceba essa situação de muito tudo certinho, e quando ele pedir dinheiro, aí que, não é que, poxa vida, mas eu tenho um namorado que fica comigo há muito tempo e no fim ele passou por um problema, eu tive que prestar dinheiro para ele, não, mas é uma ótima pessoa, lógico, mas o pouco relacionamento misturado com o financeiro é um sinal, Uhum. Tá? A senhora acredita que as redes sociais e a tecnologia têm contribuído para o aumento dos casos? Tem, muito, porque... O acesso se tornou mais fácil, né, às pessoas? O acesso se tornou mais fácil e a verdade tornou-se mais difícil de enxergar, né? Uhum. Eu escrevo o que eu quero na tela, eu falo o que eu quero na tela, eu faço um teatro na tela e, obviamente, a realidade é muito mais além do que isso. Os encontros, por exemplo, eu estou com a ideia do Caio. O Caio faz um perfil extraordinário, fala que a terapia está em dia, que ele é legal, que ele não liga para celulite, que ele não gosta de botox. Ou seja, tudo que ele fala não é verdade. Uhum. Mas ele cria uma situação que as redes sociais, elas, infelizmente, não conseguem conter isso, não consegue. Entendeu? É bem complicado. Pode-se considerar o estelionato emocional como uma forma de abuso? Por exemplo, relacionamento abusivo pode se relacionar uma coisa com a outra? É que assim, Selma, o estelionato emocional, ele começa no estelionato, começa no engano. Tem um período da vida da pessoa com esse criminoso em que ela começa a se retrair, aí ele começa a fazer a violência psicológica, que é humilhando, deixando ela para baixo, para que ela continue dependente dele. Uhum. Então, o estelionato emocional é somente um start. Depois parte para violência psicológica, sim. Pode, sim, passar para violência física, tá? Porque ele pode, sim, pegar e te dar uma sacudida. Ele não vai ser um grande violentador, tá? Mas quando ele perceber que ele está perdendo o espaço com você, ele vai mostrar a força física. Então, aquele momento em que ele te aperta, aquele momento em que ele é meio agressivo na relação sexual. Então, ele vai tentar mostrar o lado não tão doce dele, para que você fique realmente com medo. A senhora poderia citar algum caso, né, que mais notório na mídia, fora esse caso, né, do rapaz lá passou no Fantástico no domingo? E como a gente pode aprender com esse tipo de caso, assim, quem está assistindo em casa? Que você diz outro caso para você citar? Sim, que tenha saído na mídia, enfim. Tá, que né, tem outro caso, não saiu tanto na mídia. Saiu sim, sabe? Saiu sim, mas não saiu na Globo, acabou saindo na Record e na Band. Outro caso, mas ele era mais agressivo, ele já demonstrava uma agressividade porque a pessoa, ela se retraiu logo no começo.
Ela deu o dinheiro e depois ela começou a pedir. Aí ele foi logo para agressividade. Então, essa pessoa teve uma medida protetiva, ela teve um amparo policial mais rápido, mas porque também ela foi atrás. Ela mostrou que ela não queria mais, ela mostrou que ela tinha medo, entendeu? Ela não se encolheu dentro da concha dela, tá? Então, para a gente encerrar, não tomar muito tempo da senhora, que eu sei que é bastante curto, né? Corrido. Como a lei, o que a lei diz com relação a, por exemplo, questão de prisão, quanto tempo de prisão, caso essas pessoas sejam encontradas, enfim, sejam pegas? Então, o estelionato em si é um crime sem violência, tá? É crime contra o patrimônio sem violência. Então, a princípio, somente o estelionato não dá uma prisão necessária, tá? Porque é uma pena de 1 a 4 anos, então é pequena. Mas, como o estelionatário ele não para aí, por exemplo, uma das vítimas do Fantástico, ele começou com estelionato, depois ele foi para furto, depois foi para violência física, então ele vai colecionando. Então, aí da prisão, entendeu? E pode chegar, sei lá, 8, 10 anos, aí dá sim. Porque vai somando os crimes. Certo, entendi. Foi um prazer imenso, doutora, tê-la no nosso canal, nosso humilde canal, mas eu gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, dizer algo que eu não te perguntei, enfim, deixar suas redes sociais, onde encontrar o escritório, pode ficar à vontade que o canal é da senhora. Muito obrigada, Selmo, muito obrigada, é sempre um prazer falar com você, tá? Obrigado. Eu acho que o seu canal é de suma importância para quem tem, para quem segue você. E eu estou à disposição. Estou à disposição de esclarecer qualquer dúvida. Eu estou aqui em São Paulo. O meu Instagram é Jaqueline Valles, com 2 L's, com CQ, 2 L's, ADV. A gente vai deixar aqui na descrição, né, do vídeo, nos comentários fixados, fica bem mais fácil, né, da o pessoal procurar. E o meu celular é 11 99 234 4237. Bom? Muito obrigado, mais uma vez, foi um prazer. Muito obrigada, Selmo. Um abraço. Um abraço também. Tchau.